Fala pessoal, tudo bom com você? Eita, esse é um temazinho polêmico que eu adiei muito pra fazer porque eu não queria fazer nada porcaria ou superficial. Na verdade eu nunca quero. Mas quem me acompanha sabe, pessoal, eu adoro atividade física. Eu não sou fissurado, mas eu gosto muito. E eu nunca recomendaria nada pra vocês aqui que eu não acredito ou que eu não faço no meu dia a dia. Opa, eu sou o Dr. Felipe Damasceno, cirurgião vascular especialista no tratamento de varizes. E eu treino direitinho, eu faço a minha musculação, eu sou do tipo que acorda cedo domingo pra correr, tipo doido, né? E eu sou particularmente apaixonado por lutas. Eu sou faixa preta de judô, eu faço também Krav Maga, faço boxe, já fiz jiu-jitsu, não faço mais por falta de tempo e porque eu acho que se eu inventar mais alguma atividade, minha esposa me deixa. Eu acho que se eu fosse milionário, eu seria aqueles ricos excêntricos que faz todo tipo de luta, sabe? Vou pro Japão pra aprender com o mestre fulano. Manda vir o mestre tal lá da Conchinchina. Mas eu disse se fosse. E como eu não sou excêntrico e muito menos milionário, eu me dedico a outra paixão que é estudar e tratar varizes. Então, pessoal, já começando o assunto, não existe um tipo de exercício ou atividade do tipo não faça. E se você fizer, vai explodir suas varizes ou vai aumentar absurdamente. Não tem isso. Mas tem alguns detalhes, alguns cuidados que eu fui observando na minha rotina, no meu entendimento e também nos relatos que minhas pacientes trazem. Então o que eu vou falar aqui é meio que de experiência própria, pois não existem estudos aprofundados sobre coisas desse tipo, entendeu? São algumas dicas que valem para toda a atividade, que se você se atentar, vai minimizar muitos riscos de ter algum problema com relação às varizes, tanto no sentido de aumentar em quantidade ou tamanho dos vasos, como no sentido de evitar complicações, que a gente vai comentar também, entendido? Então, vem comigo! Como eu estou sempre falando aqui, pessoal, eu reforço que eu acredito muito que a atividade física seja fundamental para quem tem varizes, problemas circulatórios em geral ou quem tem a tendência familiar e deseja prevenir a piora das varizes. Então não deixa que nada do que a gente falar aqui te assuste ou te impeça de praticar a sua atividade, pois os benefícios são infinitamente maiores do que qualquer risco, ok? E tem atividades físicas proibidas então, pessoal? Pois sim. Não. Tem algumas melhores que outras? Pois não. Sim. Inclusive tem vídeo onde eu explico algumas que eu considero boas opções para quem tem varizes e eu vou deixar esse vídeo aqui para você. Mas no final das contas, todas as atividades são boas. O mais importante é ir naquela que te dá prazer, pois ao fazer o que você gosta, se você gostar de alguma, né? Se não gostar, vai na força do ódio mesmo. Mas ao fazer aquilo que você gosta, tem mais chance de você se juntar com uma turma e tá fazendo aquela atividade sempre. E o importante para a circulação é a regularidade no exercício. Hoje a gente vai falar sobre algumas práticas em certos exercícios que devem ser evitadas por quem tem varizes e quais são as melhores alternativas para manter suas pernas saudáveis e livres de complicações. Por que alguns exercícios podem piorar as varizes? As varizes ocorrem devido ao enfraquecimento das válvulas das veias, dificultando o retorno do sangue ao coração. Então, no final das contas, a gente deve evitar não o exercício em si, mas aquelas práticas que causam alto impacto, traumas ou que exigem um esforço excessivo da circulação ou que elevam demais a pressão nas veias. Em primeiro lugar, vamos falar sobre as lutas. Eu vou começar pelas minhas queridinhas, né? As lutas. Nenhuma luta vai causar ou piorar as varizes, mas algumas, especialmente aquelas que usam muito as pernas, com chutes ou atrito, por exemplo, precisam de algum cuidado. Essas situações que eu vou comentar valem mais para aquelas pessoas que já têm algum grau de varizes, de moderado a avançado. Nas lutas, por exemplo, a gente tem risco de sangramento. As varizes, especialmente aquelas mais superficiais, podem agredir a pele que recobre a veia doente, deixando a pele muito fininha e podendo causar um sangramento, que pode ser espontâneo ou ocasionado por algum trauma, como uma pancada, um corte ou uma raspada, vamos dizer. É uma situação bem estressante, porque apesar de ser simples, causa um sangramento importante e gera uma grande comoção, vamos dizer assim. E tem vídeo falando sobre isso, inclusive o que você deve fazer para controlar caso isso aconteça. Segundo, pode acontecer uma flebite, que é a inflamação da veia. O impacto excessivo, como chutes de forma repetida sobre uma veia doente, pode desencadear a inflamação dessa veia ou de outras no entorno, gerando sintomas inflamatórios como dor importante, calor, vermelhidão e inchaço dessa região. Também tem vídeo explicando sobre isso aqui em cima. Então, como prevenir esses problemas? Basicamente, você precisa evitar o impacto direto e proteger a região. Usar aquelas
caneleiras que abraçam bem a perna e o pé. Bota uma foto aí, editor. Além disso, meias de compressão específicas para o exercício. As meias medicinais normais, elas não são indicadas. Mas meias de compressão, elas vão ajudar a manter essas veias doentes mais fechadinhas, reduzindo o fluxo e a pressão sobre as veias e fazer também uma proteção física da região. Também, adivinha, tem vídeo explicando sobre essas meias aqui no canal também, que vai ficar aqui em cima. Uma observação aqui, pessoal, eu usei as lutas como exemplo porque o objetivo central delas é o impacto, mas poderia ser qualquer atividade que o impacto é involuntário, mas que faz parte também, como o futebol, basquete e por aí vai. Em segundo lugar, a gente tem as corridas outdoor, ou corrida de montanha, trilha, chame como quiser. Correr é uma delícia, eu adoro também. Inclusive, eu já me aventurei nessas corridas de trilha ou de montanha, sei lá como que chama. Eu quase morri em cada uma delas, mas a gente gosta de sofrer e vai de novo, né? Não dá pra entender. Inclusive, um abraço aí pro meu amigo de infância, o Dudu, lá de Maricá, que fica me metendo nessas confusões aí. Pra explicar o meu ponto, eu vou colocar uma imagem aqui do lado. Eu sei que vai dar gatilho em muita gente, mas vamos analisar o gráfico. Calma que é fácil de entender. Vai pausando o vídeo aí pra você conseguir pegar. Pra começar, quanto maior as barras em cada situação, maior a pressão e a sobrecarga das veias. Quando você está simplesmente parada em pé, a pressão é enorme. Por isso, inclusive, que as profissões que exigem que se fique em pé por horas seguidas são grandes causadoras de varizes. O simples fato de você começar a andar já faz os músculos ajudarem o fluxo sanguíneo e derruba a sobrecarga. Já na caminhada acelerada e na corrida, até aumenta um pouco a sobrecarga, porque entra na jogada o impacto da pisada. Mas o mais interessante é que quando você aumenta a velocidade, quase não melhora e nem piora a sobrecarga, percebeu? Então logo, o que isso ensina para nós? Esquece aquela ideia de que somente correndo como o vento vai te ajudar no quesito circulação. A simples caminhada ou a corridinha leve já vai trazer benefícios. Agora, quando a gente está falando de corrida de trilha, não aparece naquele gráfico, mas particularmente nas descidas, o impacto aumenta de maneira considerável. É como se a cada passada você empurrasse o sangue que está tentando subir de volta para baixo. Além disso, na descida, você quase não está contraindo a musculatura. É como se estivesse descendo em ponto morto. Você simplesmente vai. Por isso que nesses casos, particularmente, você tem sim uma sobrecarga maior da circulação. Além disso, corridas externas têm maior risco de traumas, pancadas, arranhões nas pernas, também podendo levar a sangramentos importantes por conta das varizes. E como prevenir isso tudo então? Para proteger as pernas, mais uma vez eu recomendo as meias de compressão específicas para o exercício, que além da proteção física, vão melhorar a sua performance no esporte. Esses problemas, pessoal, não são suficientes para que você evite a corrida externa, apenas tomar cuidado e ter atenção com as passadas, principalmente descendo, tanto para minimizar o impacto e prevenir lesões ortopédicas, como em joelhos e tornozelos, que aumentam muito nos percursos de descida. Usar calçados adequados também é outra coisa que vai diminuir muito os impactos. Então, mesmo sendo a corrida um esporte muito democrático, em que basta um tênis para você começar a fazer, vale a pena investir em um bom tênis apropriado para o tipo de corrida que você deseja fazer. Então, para o treino do dia a dia, intercale aquela corrida mais intensa com caminhadas rápidas ou corridas em superfícies mais macias, como grama ou esteira. Pode também intercalar a corrida com outras atividades de baixo impacto, como bicicleta ou natação. Além disso, é bom ir progredindo na corrida, aumentando a distância e a dificuldade do percurso gradativamente, pois correr desembestado, sem preparo adequado, vai causar dores e inchaços que vão se somar ao desconforto das pernas e outros sintomas de quem já sofre com as varizes. Pessoal, a ideia era que esse vídeo ficasse pequeno, só que mais uma vez já estou vendo que não vai funcionar, ainda mais quando a gente fala de um tema que a gente gosta, não é verdade? Então eu já peço desculpa e peço também que se você está gostando das dicas, deixe o seu joinha aí no vídeo agora e se inscreve no canal também, isso ajuda a gente demais. E vamos adiante. Em terceiro, aquela que a gente sabe que vocês estão esperando, a musculação e o levantamento de peso. Pessoal, uma polêmica de cada vez, tá? Por favor. Onde eu vou tem dúvidas sobre musculação. Então eu já fiz um vídeo super completo sobre musculação e varizes. Mas você muito provavelmente já me ouviu falar que a musculação e as atividades físicas no geral não causam varizes. O que acontece é que as varizes são um problema essencialmente genético e do próprio envelhecimento natural das veias. Ou seja, independente do que se faça, elas vão surgir uma hora ou outra. Nós conseguimos no máximo frear
frear o surgimento e minimizar os sintomas com alguns bons hábitos. E com a musculação, os músculos ficam mais desenvolvidos e diminui a camada de gordura, pelo menos é isso que se espera de qualquer exercício, né? Ou seja, pode ficar mais aparentes veias ou varizes que já estavam lá. Mas a verdade é que a gente só quer alguma coisa para colocar a culpa, né? Então a pessoa pensa, qual a única coisa diferente que eu fiz? A musculação. Pronto, nada vai tirar da cabeça dela que foi a musculação a culpada. Por isso eu nem luto para convencer ninguém. Então todo exercício é bom e recomendado para quem tem varizes? Não. Sim. Não. Nem sempre. Alguns exercícios que demandam grande carga e explosão, como alguns exercícios específicos da musculação, crossfit, levantamento de peso, halterofilismo, etc. Durante a execução é demandada muita força. Esse processo leva ao aumento da pressão abdominal. Em virtude dessas grandes pressões abdominais, existe sim um grau variado de prejuízo do retorno do sangue venoso para o coração. Imagina o seguinte, o sangue está tentando subir e a pressão abdominal está empurrando ele de volta para baixo. Isso leva ao acúmulo de sangue nos membros inferiores e uma maior pressão nas veias. Então, fazer atividades com carga excessivamente alta, que você não está habituada, e com a técnica inadequada, também não vão ser legais. Então esses estão proibidos de forma alguma. A grande questão desses esportes é a técnica, não a atividade em si, mas sim fazer a atividade sem técnica e de qualquer jeito pode agravar um quadro de varizes. Então fica aí com essas dicas de como fazer as suas atividades com o menor prejuízo para a circulação. Primeiro, fazer sempre o exercício com orientação e principalmente supervisão de um técnico ou profissional de educação física. Usar cargas adequadas, sem exageros e ir aumentando gradativamente conforme a sua evolução. Ao invés de colocar muito peso e fazer movimentos explosivos, opte por fazer movimentos de forma controlada e com cargas menores. Isso inclusive vai fazer você ter mais resultados se quiser aceitar a dica. Procurar manter sempre a coluna ereta e o abdômen contraído durante o movimento. Aqui podem ajudar até aquelas cintas abdominais ou corretores posturais, com recomendação profissional, claro. Trabalhar a respiração ativa o tempo todo, nunca trancar a respiração. Apesar de algumas situações recomendarem isso em alguns momentos, para a circulação isso não é bom. E se você estiver iniciando no esporte ou estiver afastado há muito tempo, avalie a possibilidade de iniciar com atividades sem sobrecarga excessiva, como um pilates ou treinos mais funcionais, por exemplo. Pessoal, agora vamos falar aqui sobre algumas atividades específicas que não sejam esportes necessariamente, mas são atividades que a gente costuma colocar no nosso dia a dia também. Primeiro, o agachamento. O agachamento é um dos melhores exemplos de exercícios para o desenvolvimento da musculatura dos membros inferiores como um todo. Porém, se feito da maneira errada, ele pode sim prejudicar a circulação das pernas e piorar o seu caso de varizes. Esse exercício ele deve ser feito com o tronco ereto, o mais próximo possível de 90 graus que você conseguir, quase como se estivesse sentando e levantando de uma cadeira. Então evita colocar demais o tronco para frente, assim você vai estar esmagando a circulação na região da virilha e dificultando ainda mais o retorno do sangue venoso das pernas. Além disso, se você não controla a respiração e mantém ela presa durante o exercício, você está o tempo inteiro forçando a circulação para baixo e isso também pode piorar as varizes. Portanto, manter a respiração ativa, como eu já falei. Cada movimento deve ter uma inspiração e uma expiração, pois é nessas horas que o seu sangue aproveita para circular. Resumindo, respiração ativa o tempo inteiro. E lembrando que tem vídeo só sobre agachamento aonde? Aqui em cima também. A essa altura já tem vídeo para quase tudo. É só colocar Felipe Damasceno, mais a sua dúvida na pesquisa que você vai encontrar. A gente tem também o spinning. Eu já falei e continuo falando que o ciclismo é uma das melhores atividades para quem tem varizes, pois tem um grande desenvolvimento da musculatura e sem a questão do impacto como outras atividades. Mas no ciclismo intenso ou no spinning, você permanece muito tempo em uma posição inclinada para frente, ou seja, muito dobrada sobre a região da virilha. Dessa forma, comprime a circulação dessa região, dificultando o retorno do sangue das pernas também. Então ficar longos períodos nessa posição pode ser ruim. Então se você está começando, vai com calma, erga o corpo de tempos em tempos, ou até sai da bike mesmo a cada, sei lá,
meia hora, só para dar um descanso para sua circulação. A gente tem também o jumping, que é aquela atividade tipo um pula-pula na cama elástica, né? Mais ou menos parecido com o que eu já falei sobre a corrida em descida. No jumping, a circulação das pernas fica sob impacto constante, podendo agravar um inchaço e a sensação de peso. É como se a cada pulo os músculos estão contraindo e empurrando a circulação para cima, porém o impacto empurra ela para baixo. Então fica aquela briga de sobe e desce. Então aqui também, pessoal, faça algumas pausas, movimente-se entre os exercícios e alterne com algumas atividades que estimulam a circulação, como alongamentos. Agora vamos falar sobre aqueles exercícios com movimentos explosivos. Atividades que exigem movimentos explosivos e repetitivos, como o crossfit, treinos de HIIT de alto impacto, treinos com burpees, pliometria, também podem prejudicar quem tem varizes. Aqui também o impacto constante sobre as pernas pode aumentar a pressão venosa e causar desconforto. Não precisa trocar de esporte. Quem sou eu para fazer isso com você? Apenas vá com calma. No início procure ir aumentando a intensidade progressivamente e alternar os dias de treino intenso com exercícios de resistência de baixo impacto, como atividades aquáticas, caminhada, até yoga vale. Essas atividades ajudam a fortalecer os mesmos tipos de musculatura sem prejudicar a circulação. Ou seja, vamos para o resumo do resumo, porque eu já falei demais. Se você tem tendência familiar ou já está observando o aumento das varizes, a chave está no equilíbrio. Aqui no consultório eu digo para as minhas pacientes que praticar exercícios é quase inegociável, mas escolher as atividades corretas faz toda a diferença. Como eu já disse, se você não quer virar atleta, não precisa ser nenhuma atividade mirabolante. Aquela caminhadinha, alongamento, natação, bicicleta, pilates são ótimas opções para manter a saúde circulatória sem exageros e sem sobrecarregar suas pernas. Todas elas estão desenvolvendo a musculatura e auxiliando a circulação de alguma forma. A chave está na regularidade, então escolha aquela que te faz bem e não o que é bom para os outros, pois é essa que você vai fazer com prazer. Além disso, algumas práticas que valem para qualquer atividade e que podem ajudar a aliviar os sintomas das varizes e melhorar a circulação. Elevar as pernas após o treino, isso facilita o retorno venoso e diminui o inchaço, sintomas e auxilia na recuperação também. Usar meios de compressão, mais uma vez, específicos para o exercício, sempre auxiliam no controle da pressão venosa, reduzem o desconforto, fora que auxiliam a recuperação e melhoram a performance para atletas de alto desempenho. Terceiro, mantenha-se hidratado. Essa é muito importante. Eu não sei porque eu deixei para falar dela só agora. Nosso sangue é quase todo água. Ao beber bastante líquido, você melhora a viscosidade do sangue, deixando o sangue mais fluido e facilita o trabalho das veias. Quarto, evitar roupas apertadas. Roupas muito justas em certos pontos específicos, como a virilha, vão prejudicar o retorno venoso e podem piorar os sintomas. Não fume jamais. Se você vê alguém fumando, atravessa a rua e se for um conhecido, dá um tchauzinho e finge que está falando no celular. E não menos importante, pessoal, se você sente dores ou percebe que as suas varizes estão piorando, procure um bom médico vascular para avaliar e propor um tratamento quando indicado. Se você tem um caso avançado, tudo isso que a gente abordou aqui deve ser meramente paliativo, até você realizar um tratamento eficaz. Cada caso é único e um bom médico vascular vai conseguir indicar a melhor forma para cuidar das suas pernas e com as técnicas modernas atuais, você nem precisa abrir mão da sua atividade física. E lembrando que quando a gente está falando de atividade física, pessoal, os benefícios são muito maiores do que os prejuízos. Então não se assusta com nada disso que a gente falou, não deixa de fazer a sua atividade porque ela é muito importante para a circulação e para 1 milhão de outras coisas. Só quero, com isso tudo que a gente falou aqui, implantar um chipzinho aí na sua cabeça para você se atentar, se não é o caso, em alguma das suas atividades. Pois essas são apenas algumas coisinhas para garantir que o seu exercício vai trazer mais benefícios para a circulação e para a prevenção das varizes. Então se permita receber ajuda nessa transformação. Conta comigo e com a minha equipe para o tratamento das suas varizes e viva plenamente. E lembra que o que eu sempre estou falando aqui, essa vida sem varizes existe. E se você quiser saber especificamente dessa relação da musculação e varizes, causa ou não causa, piora ou não piora, eu vou deixar um vídeo aqui onde eu explico tudo sobre isso. E aqui vai ficar um outro vídeo onde eu falo o que pode ser aquela coceira incontrolável que muita gente sente quando faz exercício. Obrigado por você ter ficado até aqui comigo e até os próximos vídeos. Olha, nessa eu falei tanto que deu até dor na garganta.